que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida Aí o meu sinal e perguntas e respostas. Então, se você tiver vontade de perguntar alguma coisa, pode perguntar. E se você não conseguir, sempre a pergunta de um é a resposta acaba sendo das duas. Então, fique à vontade aqui. Uma pessoa de vez, deixa eu explicar. Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Tem alguma pergunta específica? Tá. Tem? Na caixinha? Pode perguntar. Eu queria saber sobre Ramatiz. Porque a gente lê muito sobre ele no Espiritismo, na Umbanda, no Universalismo. Todas essas vertentes têm a presença desse espírito. Dentro do kardecismo, nunca li muita coisa, né? E hoje em dia eu vejo muito. É um dos mestres? Sim. É porque dentro do kardecismo, o objetivo não é apresentar sobre os mestres, e sim sobre o estudo, né? O estudo do desenvolvimento da espiritualidade, do desenvolvimento da espiritualidade, o estudo sobre os planetas, né? O período reencarnatório, as idas e vindas, as interligações entre os familiares, né? Entre os espíritos. Então é um estudo que é importante. O Ramatiz, o objetivo de estudos com ele é sobre projeção astral, sobre o desenvolvimento já mediúnico, certo? Quando você já tem uma determinada consciência, é um auxílio para a expansão da consciência, mas já no movimento de projeção astral, de compreensão além dos vínculos familiares, além dos vínculos, entende? Então, é tudo complemento. Mas o foco dele é no olhar, o nome dele é muito vinculado, em estudos vinculados aos trabalhadores junto com ele, nesse movimento de projeção astral, compreensão do desvínculo do perispírito com o corpo físico. Tá? Mas ele não trabalha sozinho, é uma egrégora. Ele é um dos mestres. Ele é um dos mestres. Em algum período que ele estava nesses trabalhos, não era. Mas hoje ele é. Entende? Porque o estudo com ele continua acontecendo. Ele não... O foco não é... Quando falamos sobre os mestres, o foco dos mestres não é um único ser, um único encarnado que tem a sua comunicação, que o mestre só se comunica por um determinado encarnado. Não, o objetivo não é esse. E aí, quando você fala do espiritismo, acaba se vinculando muito ao seu mentor da vida toda. Pode-se ter o mentor da vida toda, mas dependendo do trabalho, você tem determinados mentores à frente. Porque os setores são subdivididos de acordo com o trabalho, que nem falamos aqui na reunião aberta. É uma equipe de frente. Raio Verde é uma outra equipe de frente. Reiki é uma outra equipe de frente. Entende? Alimentos é uma outra equipe de frente.
Todas se complementam, mas cada um tem o seu setor. Então, a Ramatiz está dentro de um vínculo voltado para isso. Então, se você busca um movimento de compreensão, de desprendimento do corpo físico, projeção astral, falamos sem dúvida alguma para ler sobre ele ou pedir auxílio, pedir encaminhamento. Por exemplo, na hora de dormir. Muito bom exemplo. Se está preparado a lidar com o fato de que pode estar consciente de se desprendendo do corpo, chame-o. Chame-o. Se quer, né? Se quer estudar sobre isso, se quer falar a respeito disso, se quer estudar principalmente, né? Sobre isso. E não encaixando, mas só como ele se encaixaria nessa página, sabedoria de conhecimento do raio amarelo? Ele se encaixa. É mais voltado para esse lado desse estudo. Porque quando falamos do raio amarelo, do conhecimento, é justamente isso, expansão da consciência. Certo? Então, mas a expansão da consciência, ela é gradativa e todas as fases são importantes. Então, quando você é vinculado à Ramatiz, você vai estudando a respeito e você vai se abrindo para esse momento de projeção astral consciente. Entende? Falamos claramente dessa forma porque às vezes as pessoas querem por curiosidade e acabam se assustando. Então o objetivo não é se assustar, é estar preparado para, entendeu? Por isso que é gradativo. É porque quando você percebe que você está fora do corpo, se você não está preparado, muitas vezes você pode levar um susto, ou você pode ver coisas que vai te traumatizar, aí vai dar mais passo para trás do que para frente, né? Então, esteja consciente do ato a ser feito, porque não é mentira, é verdade. Se for só por curiosidade para ver se é verdade ou não, falamos, olha, melhor não fazer. Você explicando isso, a minha sensação é assim, meu Deus, acho que eu não vou chamar não, acho que eu não tô Claro. É isso, É pronto. claro, né? Mas eu falei, não, se você que tem consciência chama, eu assim. Não quero, não? Não, eu não vou chamar a Matisse, fique Então, cair, e é isso Eu mesmo. faço É isso. chorando, engraçado, porque foi a sensação que veio, você falando com uma clareza. Mas assim, não é que a curiosidade não seja um bom, porque às vezes a curiosidade ela te impulsiona a fazer algo mesmo, né? Então curiosidade só por curioso, não, mas uma curiosidade assim, nossa, eu tenho vontade. Então, mergulhe nesse estudo. Às vezes também pode ser só para se entender mesmo. Isso, às vezes é uma coisa por que já isso. está acontecendo, que a pessoa não está lhe pedindo, só Por quer isso entender o que acontece. É despertado, né? É despertado uma vontade de, um mergulho sobre isso. Agora, não só por, só quero ver como é. Não, faz isso não. Eu tenho essa vontade, essa curiosidade desde Então. muito nova, mas nunca aconteceu. Eu tenho. Então, tá vendo? Então, assim, Não tenho, assim, é uma força. receio. Isso. Ou não me acho com receio. É que nem na nossa época. Era assim, kardecismo, a Umbanda, Candomblé, era tudo assim separado. Setor. Agora não. A Casa do Consolador, ela pega todas as linhas. Se você vai lá, você tem o lado dos pretos velhos, não, então essa é a sua linha, tal de. Isso. Então, agora nosso não aceita, o kardecismo não aceita. Que nem aquele água de Aruanda, tem o Wagner Borges, que fala muito como ela falou sobre projeção astral. Ela adora bastante estudar sobre com o Wagner Borges, é um Isso, porque estudo o muito outro é necessário. diferente. Eles. Porque é o universalismo, porque é o complemento, porque as coisas, elas caminham para a mesma direção, para a expansão, tá? Para a sua libertação, tá? Para a limpeza do seu campo, dos seus karmas, né? dos seus bloqueios,
E os bloqueios falamos sim em relação a familiares, porque é onde, né, os emaranhados eles levam por gerações, porque é isso que acontece, por isso dessas idas e vindas. Então, e isso não quer dizer que não é para você se encaixar num determinado local, não é isso. Porque você se encaixar num determinado local é importante para você, o acolhimento, para você se sentir seguro, para você deixar, né, para você se permitir essa limpeza. Então, os setores eles são importantes para isso, mas desde que você não se bloqueie, né, e não se ache maior do que os outros porque você está nesse local. Entende? Porque não pense que isso te ajuda, porque aí isso bloqueia. Não deixe ser convencido de que o seu é melhor do que o outro. Eu escutei uma vez assim, amanhã não vem, porque eu vou na festa de Iemanjá. Eu adoro também. Vou lá na festa de Iemanjá. Nossa, tá acendendo uma vela para Deus, outra pro diabo. Era Tá assim falando do que Olha só. Então, isso é maldoso, isso é preconceito, entendeu? Isso é preconceito, isso te atrapalha. Só um peso de uma frase dessa você já percebe o peso que é, entendeu? Então, só que isso é um peso da parte religiosa, mas tem muitos outros pesos em outros setores que são mascarados, né? Mas aí no setor religioso, não sejam convencidos de que existe um melhor do que o outro. Mas abram os olhos para quando perceberem um local que acolhe a todos. Tá? Porta aberta é sinônimo de união, é sinônimo de fraternidade. Não importa se chegou aqui por não querer estar aqui, não importa se chegou aqui querendo duvidar de alguma coisa ou querendo... não importa, o que importa chegou aqui, receba. Quantas e quantas pessoas relatam que vão a determinados locais e não tem a porta aberta, né? Não tem a porta aberta por segmentos, né? Precisa seguir determinado passo a passo para conseguir chegar. Não, se aquela pessoa chegou até ali é porque ela está precisando de ajuda. Ela precisa de um abraço, ela precisa de um ouvido, ela precisa de uma mão, né? Ela precisa de uma cadeira para sentar e para ficar ali. Certo? Depois a gente vê o que acontece. Se depois, para continuar, precisa mais a primeira procura, é essa. Né? Então, numa dessa, muitas pessoas vão se sentindo acolhidas em determinados locais que abrem a porta, mas depois elas vão achando que só ali é a porta aberta. E aí acham que os outros locais não são tão acolhedores quanto esse. Entendeu como vai confundindo? Eu fui acolhida aqui. Então, só aqui, igual a essa daqui que acolhe. Todas as outras, nenhum lugar acolhe. Não, aí tá entrando na mesma, né, na mesma vibe que fala de locais que não acolhem também. Então, vê como vê como é delicado, como é perigoso até. Isso sim é um pensamento de Deus, outro pensamento da outra galera. Entendeu? E ali dentro, no mesmo local. Isso sim. Agora, eu me sinto bem aqui nos dias de oração, me sinto bem lá no outro local, nas músicas que eu escuto, me sinto bem ali acendendo a vela, me sinto bem lá. Qual é o problema disso? Se eu sei o que faz bem pro meu coração, e eu acredito no caminho da verdade que todos vão indo, qual que é o problema? Por que eu preciso me vincular de uma forma de que eu não posso olhar para o lado se eu me sinto tão bem quanto? Aí você começa a se duvidar de que aquilo que você está sentindo é aquilo que você está sentindo, porque está todo mundo querendo falar que ali não pode, só ali que pode. Mas é uma mente atrasada, né?
Então, Às vezes ela foi explicada para ela nesse meio, né? E ela acreditou naquilo, ela nem... então, na verdade, não é mente atrasada. Porque hoje está aberto para todo mundo. Não, mas está aberto para aqueles que querem ver. Está aberto para todos, mas tem muitos que não enxergam. Tem muitos que, enquanto estão procurando, vão e se sentem acolhidos em diversos locais. Mas quando decidem estar em um, aí entram na mesma frequência de dizer, só aqui vale, nenhum dos outros mais importa. Entende? É isso que vocês precisam ter essa atenção e cuidado de, ora eu tô aqui, ora eu tô ali, mas isso não significa que um é melhor que o outro. É mais do que um estudo meu, de que eu entendo que agora é pra eu estar aqui, e agora é pra eu estar lá. Que nem eu sou do Grupo Espírita Irmã Angelina. Eu fui aqui na comunidade também, e eu tô lá há quase 40 anos. E a Dona Leda não era da Federação Espírita. Por quê? Porque lá nós temos todas as linhas. Nós temos a UTI, que é médico, e temos os pretos velhos, temos os orientais, temos... Então, aí diferenciado. A Dona Leda sabia, encaminhava a gente para os grupos, às vezes mas é como ela falou, todo mundo é igual. O meu passo é igual ao dela. Porque tem lugares que falam, não, o passo dela. Não. Isso. É tudo. Depende, é do coração, o amor que você transmite, que você passa. Então, eu posso curar como ela pode. Então, não tem essa diferença. Não. Mas em muitos lugares não, você vai, não, só quero tomar passe com ela, porque eu passo da outra, entendeu? Não é assim? Então, hoje em dia, está mais aberto, como você falou, da gente poder ir numa festa de Iemanjá, a gente ir numa igreja, a gente ir num lugar que a gente se sinta bem, Isso. entendeu? E não é mais conhecimento, mais aprendizado. De um você tira uma coisa, do outro você, sabe? Então, é o que diferencia, né? Mas tem lugares que não, não, tem que ser assim, porque senão não pode. Então, você não pode trabalhar aqui, porque você vai lá, então... Tem essas ainda, essa discriminação, né? Não, a gente sabe que tem. Então, é como você falou, né? Depende da gente ir abrindo a mente, né? E enxergando, e estudando. Principalmente quando se fala sobre o estudo da espiritualidade, o estudo, né? A compreensão do espírito quanto alma e quanto vidas, né? Quanto à reencarnação, não era para se ter a diferença religiosa, não era. São setores de estudo, mas religiosa não era para ter. Essa é a verdade. Verdade, Porque existe um complemento das partes e não separação. Então, aqui nós estudamos isso, tudo bem, mas não é para ser proibido outras coisas. Porque a proibição vai contra o amor de Deus, vai contra a união, a fraternidade, isso vai contra. E sabe como que isso que é importante? Que nem quando você vê a fraternidade. Aí eu falo, fraternidade que é... Do nada eu recebi uma apostila de uma amiga, falou, você gosta tanto de estudar tal, sobre as fraternidades. Então eu fui estudar porque eu não sabia assim, o que era, Muito né? bom. Entendeu? Veio nas minhas Chegou. mãos. Eu falei, puxa vida, então é que eu tô no caminho certo. Maravilha. É isso. engraçado, né? Isso daí. Um amiguinho me entregou, né? Então ele veio aqui, ó, vizinha. Quando começou a Luz de Maria, a Gabriela sempre explicou isso, mas ela estava sempre trabalhando, né, com os mestres, com o Anjo, com o Arcanjo Miguel e tal, e as pessoas vinham de diversos locais, mas sempre que eles estavam de frente, que era individual, era pandemia, que estavam de frente, né, ali, que a gente chamava de anjo amigo, né, todos, a conversa era assim, porque eu fazia muita oração para o Arcanjo Miguel, eu trabalhava com São Francisco de Assis, de pontos diferentes, as pessoas não se conheciam. E aí eu ficava olhando e falei, meu Deus, todo mundo trabalhando numa mesma egrégora,
cada uma religião. Ah, porque eu frequentava a igreja em São Paulo, porque o meu centro espírita, E aí eu fui entendendo isso que você falou, chega uma apostila na minha mão, das outras pessoas, né? Eu fui enxergando, eu acabava anotando as coisas para as pessoas levarem. E aí eu fui entendendo o que era esse invisível trabalhando e trazendo essa pessoa para uma conversa onde ela pediu, para a conversa dela. Esse relato, tipo assim, às vezes, eu só fui em uma reunião aberta. Eu já ouvi muito isso. Mas a reunião aberta que eu fui, alguém puxou um assunto. Aí isso para mim foi a maior materialização da espiritualidade. De tipo, você pediu algum dia alguma coisa, de repente você ouviu uma resposta e te acalentou. E aí você nunca mais foi na Luz de Maria, mas eu entendi que a egrégora da noite acalentava o seu pedido, entendeu? Mesmo se a gente se conhecer. Aí eu fui entendendo que todos éramos um, independente da religião, fui entendendo o que era isso, mas é muito interessante ver a materialização da espiritualidade, do universalismo assim. É muito íntimo, porque o pedido, né, a entrega, a sua entrega com o seu redor, né, com a sua fé, ela é íntima, ela é individual. Independente do templo que você vá ou que você não vai em nenhum lugar. Mas a tua força, a tua intenção é emanada e ela chega, entendeu? Então isso é fato. Um relato desse é sim, durante todos esses anos que vem vindo, no início as pessoas, até hoje na verdade, sim. Porque, né, mas para essa compreensão, muito claro, você mesmo, não foi? Falava que você quantos anos fazia a oração Eu faço oração de Arcanjo Miguel? Eu também. E o nosso grupo também lá em Santos, que a gente, a alimentação, da roupa, é de São Francisco de Assis. Mas com certeza. Trabalho lá. Com certeza. Não tem dúvida. O meu livrinho. Eu também tenho São Miguel. De Miguel Então. Arcanjo. Eu tenho um livrinho todo bonitinho. A página que é da oração de Miguel é amarela. Você sempre falou essa frase. Ficava aberto sempre assim na minha cabeceira, porque eu fazia diariamente aquilo. No começo eu ficava muito em choque, porque eu nunca tinha vivenciado essa materialização das pessoas se unirem através do tipo de invisível, né? Eu sempre eles vão atraindo as pessoas. Vai encaminhando. Por isso a importância de um local de porta aberta, estar com a porta aberta. Por isso que é a persistência, que é a luta, que é a resistência, para manter a porta aberta. Porque vai muito além dos olhos, né? Quando se percebe o automático pensando que o movimento é só matéria, opa, vamos voltar aí, que a resistência é cada um fazendo o seu trabalho. Pode ficar tranquilo que a espiritualidade faz o dela. Para isso precisamos manter a porta aberta, o trabalho acontecendo. Entendeu? Porque quem chega é quem tem que chegar. E vai embora aquele que tem que ir. E assim por diante. Então é uma luta mesmo. Né? E assim, não é... tem que ser sofrido? Não tem que ser sofrido. Mas tem que ser comemorado, tem que ser vivido. Porque vocês são seres encarnados. Então precisam viver a vida encarnada junto com o trabalho da espiritualidade. Moleza não é. Mas preferia não ter? Não, também. Porque sabe a diferença que faz na vida. Né? E é isso, um dia de cada vez. Essa parte do invisível, pra mim, eu sou conhecido lá na guarda, todo mundo vai falar, lá vem o senhor invisível. Que uma das coisas que eu quando eu entendi aqui, que acho que essa era a mensagem que eu faço, acho que é a mensagem que a gente mais tem que falar para uma pessoa que não acredita, acho que em nada. Para a pessoa tentar entender que não existe coincidência, que é o invisível trabalhando, que é o tal da porta aberta. Porque a porta aberta da Luz de Maria, e é importante a gente tenta deixar, né? Ela é importante, mas tem gente que não vem aqui. Mas mesmo essa pessoa, ela tem as portas abertas do dia dela, muitas vezes no mesmo dia. Muitas vezes ela tem a chance de dar um estalo, ela vê que tem uma ajuda, ela vê que tem todo um sistema por trás ajudando ela ali. E ela simplesmente não quer ver, porque ela ou tem medo, o caso do histórico dela. E é muito legal que essa parte do invisível você consegue ser religioso.
Porque você consegue falar dele, dessa coincidência de uma placa de carro. Eu sempre dou o exemplo do placa, eu estou muito no trânsito, eu falo, se uma placa te disse alguma coisa, se você lembrou de uma música, isso não é simplesmente a tua mente do nada que resolveu tirar isso. De onde veio isso? Eu sempre questiono as pessoas. Então essa parte do invisível é muito importante, que é a história de tu tentar deixar a porta aberta na cabeça da pessoa, né? Abrir essa porta para a pessoa entender isso. Eu aprendi, eu sou muito grato, que quando eu entendi isso, mesmo na minha vida, assim, nas minhas coisas, foi um divisor de águas de entender muitas ajudas, assim, que eu nem imaginava. Né? Seja de uma amiga que traz um curso, seja de alguém que fala alguma coisa. Aí principalmente gente como a Mirella, né? Que a Mirella fala um negócio e fala, isso aí eu nem vou duvidar, isso daí. Eles fogem. Porque eu queria que a Mirella falasse qualquer coisa menos a isso. gente fala, meu Deus do céu, não vou olhar. Na reunião semana passada, tava eu e os 3. Eles estavam torcendo que ela não falasse nada, meu Deus, ela não vai inventar nada, ela não vai inventar nada. Aí, hashtag novidades, depois vocês vão saber aí. Não é ela quem inventa, ela só traz a... Então, aí. isso aí. Eles sabem, por isso que... Mas a lá gente fica vem. desesperado que quando ela fala, Eles a gente sabem. vai tentar fugir, mas a gente sabe que a gente vai. Aí não tem jeito. É engraçado, não é engraçado? A gente ia falar há um mês e pouco atrás do negócio, aí ficou um silêncio no nosso grupo. Ela tá falando, eles fingindo que não tô nem ouvindo. Aí ficou sem comunicação agora, mas conseguiu falar semana passada. Ela tá falando e eles, ó. Os Os 3 patetas, eles falam os 3 patetas, né? Mas e tá tudo bem. É no tempo que tem que ser, é jogar o que tem que ser feito. É persistir sim, é na luta que acontece, né? Inclusive os pedidos de alimento, de doação, eles sabem disso, eles sabem. E precisa ser visto de forma leve, porque é para ser leve, e é leve. Se fala na brincadeira, não, lá vem ela inventando, mas eles sabem que é um movimento que tem que ser feito. Essa é a confiança que acontece. Não é jogando peso pro outro, não. Se é peso, não faça parte. Não faça parte. Reconheça que já deu, já foi. Não é para ser peso. É abdicação, é responsabilidade, é escolha. Isso não é peso. Não é. É comprometimento. E quem está ao redor compreende, inclusive os pequenos. Não pensem que não, mas faz diferença na vida delas, e com o passar do tempo, tá? Ao longo do tempo que vai se entender ainda mais o que fará de diferença na vida ter tido um vínculo familiar dessa forma. Não tenham pressa, e não se sintam culpados, às vezes por trazer, por deixar, né? Às vezes pode parecer, mas toda criança também quer dar o palpite de que quer fazer uma coisa ou outra o tempo todo. Mas a longo prazo, né, na constância, o que isso faz diferença na vida, essa compreensão de fraternidade, né, de dedicação, de abdicação, de escolha, está sendo construída a moral de cada um, né, naturalmente. Por osmose que se fala, mais ou menos isso. Mas que bom, né? Que é algo bom. E assim por diante, né? Da mesma forma que uma pessoa não vem, vê a imagem e já fala, nossa, te lembra algo bom, aqueles pequenos que também vêm, com o passar do tempo, também vai olhar alguma coisa e vai lembrar de algo bom. Sem contar a curiosidade do querer ou do não querer, porque é uma escolha também. Né? O que mais? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Elas ficam quietinhas. Eu tenho uma dúvida. Sobre a cremação. Até onde a cremação é coisa certa ou errada, assim? Porque uns falam que o espírito sofre junto, outros falam que fica observando, outros falam que já foi acolhido. E até onde, e é uma questão milenar, né, a cremação,
E ela é certa de se fazer ou não, o espírito? Não existe esse peso em relação a ser algo errado. Não. Apenas um desvínculo que acontece, mas o espírito não fica sofrendo. Se acontece o procedimento normal que precisa ser feito, tá? Não é sofrimento para o espírito. Agora, se o ser encarnado morre sendo queimado, é diferente, Não, sim. né? Que aí existe o sofrimento daquele acidente, ato, vamos daquela dizer. situação. Mas esse sofre. Esse sofre, mas assim, depende. Porque às vezes é o que era para ser feito, ele é resgatado logo. Por isso que é muito individual, né? Certo? Porque o que falamos muito é não julgue a forma da luz trabalhar e não julgue a forma do desencarne, porque o ser precisa desencarnar de alguma forma. Mas agora o procedimento do ritualístico que acontece sobre no movimento da cremação é uma boa escolha, inclusive. Para o planeta hoje, Sim. como um todo, essa é a nossa resposta. É uma boa escolha. Sim, é porque eu estou falando que em família há assim uma disputa, assim, os que falam que não se deve fazer, outros que devem, não, porque você vai ficar sofrendo. Não é sobre sofrimento. Não. Acho que são 72 horas. 72 horas, por isso que tem que ter 72 horas, porque mas o corpo, quando ele se encarna assim, ele ainda fica ligado, até eles vão desligando, assim, não desliga assim. Tem uns que desliga rapidinho, que tá, né, vai, Sim. mas tem uns mais que são matéria, que ficam mais ligados, demora mais um tempo, por isso que fala, isso tem 32 horas. Aí não tem problema. Mas será que nenhum. não tem essas 72 horas? A gente nunca sabe, Eu né? penso o seguinte, na Divulgação. cremação, né? O espírito sente. Se a gente pensar do outro lado também, para quem é enterrado, o espírito também está sentindo os bichos lá comer. O suicida sente. né? Não, mas até o não, É. né? Se pensa desse lado É. da cremação, ai, sentiu queimar. Isso aqui não é mais nada, né? O cordão de prata já Não, foi Isso, cortado. o cordão de prata tem que ser E aí eu cortado. acho que ela não sente, como ela falou, No corpo, sente quando é um acidente, aquele calor, a pessoa ainda está viva sentindo aquilo, depois que corta o cordão. Tanto Exatamente. faz Um ser exemplo queimado, é se isso, né? Agora, isso. Por isso que é esse pensamento de que é um ritual respeitado. E também eu penso que, dependendo da escolha de como vai ser esse desencarne, o resgate é muito Imediato, Isso. Imediato, é. Essa noite todo mundo viu que desencarnou a menininha no incêndio Uhum. e que com certeza absolutíssima não Ela sentiu nada. Ela tinha foi sido resgatada resgatada. já, né? Ela já tinha sido É. resgatada. É. Ela não sofreu sentindo nada. Verdade. Era aquele tempo que ela tinha que passar aqui e É, aquela pronto. forma que tinha que ser, né? Isso. Às vezes o Foi próprio feito, espírito são não as quis escolhas, dessa se forma. fosse. Eu, pelo menos hoje, eu só pensei, ai meu Deus, misericórdia dessa mãe, porque acaba sendo pesado, né, pra quem fica. Se eu estivesse no lugar, acho que eu sentiria da minha forma. Mas aí até você entender que a mãe se colocar, não era o momento dela ir, mas eu pensei bastante isso, que a neném não sentiu nada, também pensei isso hoje. Que é o que, aliás, que nos consola, né? Aham. Tá tudo bem. Tá certo. Eu achava que o espírito era afastado, mas que ele ficava Vendo. vendo. Depende. Não. É uma coisa tão milenar, porque você vê na Índia, né, eles fazem Isso. isso com tanta naturalidade. Isso. Eu falo, gente, não é possível que haja essa permissão, né? Não. Para uns e os outros Exato, achem. exatamente. Por isso que não é essa segregação. Não. Que bom. Mais alguma coisa? Então, que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e muita fé no coração, né? Abertos aos recados e às mensagens
que se chegam todos os dias, né, a todo instante, para aqueles que estiverem com olhos abertos, ouvidos abertos para escutar e o coração aberto para sentir também, e que entendam que uma porta aberta, né, um braço estendido, vale a pena a cada instante, vale a pena milênios e milênios, sempre vale a pena, sempre vale a pena. Vai muito além dos olhos físicos, vai muito além da matéria, porque todos somos um, tenham essa certeza, somos todos um. Paz e luz a todos. Como a gente